Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais essa oportunidade trazida pelo Centro Espírita Antônio de Oliveira. Oportunidade em que trazemos informações, conhecimentos, reflexões a respeito do Evangelho de Jesus sob a ótica espírita, muitas vezes também com a contribuição de escritos de vários espíritos amigos. É com imensa gratidão que eu agradeço ao Centro Espírita Antônio de Oliveira por mais essa oportunidade. Antes de mais nada, antes de entrarmos no objetivo da nossa conversa, eu gostaria de propor a todos uma singela prece, pedindo que possamos nos concentrar nesse instante, nos ligando a Deus, nosso Pai, nos ligando também a Jesus, nosso Mestre, aos nossos benfeitores espirituais e individuais, pedindo que possamos receber a bênção da intuição, da concentração, para que possamos refletir a respeito do que falaremos de agora em diante, e mais do que isso, que possamos ter não somente o conhecimento, mas traduzir tudo isso em ações a favor do nosso próximo, a favor de nós mesmos, a favor de um mundo melhor. Por isso, Jesus, agradecemos a Ti por mais essa oportunidade bendita, pedindo que continue conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. A nossa conversa de hoje gira em torno de uma obra de Chico Xavier, Alvorada Cristã, psicografada pelo espírito Neio Lúcio, pelas mãos do nosso querido Chico Xavier. A lição é a de número 40, cujo tema é A Lenda da Árvore. Antes de buscarmos explorar um pouco esse texto, eu sugiro que vocês tenham um pouquinho de atenção nesse instante, para que eu possa fazer a leitura de tão bonita obra contida nesse capítulo. Como já dito, é o capítulo 40, A Lenda da Árvore. E começa assim: No princípio do mundo, quando os vários reinos da natureza já se achavam apaziguados, e enquanto o ouro e o ferro repousavam no subsolo, o homem, os animais de grande porte, os passarinhos, as borboletas, as ervas e as águas viviam na superfície da terra. E o Supremo Senhor, notando que os serviços planetários se desdobravam regularmente, chamou-os ao seu trono de luz, a fim de ouvi-los. A importante audiência do Todo-Poderoso começou pelo homem, que se aproximou do Altíssimo e informou: Meu pai, o globo terrestre é nossa gloriosa oficina. Minha esposa, tanto quanto eu, se sente muito feliz. Entretanto, experimentamos falta de alguém que nos faça companhia em torno do lar e nos auxilie a criar os filhinhos. O Todo Misericordioso mandou anotar a referência do homem e continuou a ouvir as outras criaturas. Veio o boi e falou: Senhor, estou muito bem. Contudo, vagueio sem descanso durante as horas de sol. Grande é a minha fadiga e a resistência cada vez menor. Veio o cavalo e reclamou: Eu também, grande rei, sinto aflitivo calor cada dia. Aproximou-se a corça e rogou: Poderoso, estou exposta à perseguição de toda a gente. Não teria a graça de um ser amigo que me proteja e defenda? Logo após, surgiu o gracioso passarinho e suplicou: Celeste monarca, recebi a bênção da vida, mas não tenho recurso para fazer meu ninho. Nas pastagens rasteiras não posso construir a casa. Adiantou-se a borboleta e implorou: Meu Deus, tudo é belo no mundo, todavia onde repousarei? Em último lugar chegou o rio e disse: Grande Senhor, venho cumprindo os meus deveres na terra, escrupulosamente, mas preciso de alguém que me ajude a conservar as águas. O Supremo Soberano ficou pensativo e prometeu providenciar. No dia imediato, toda a terra apareceu diferente. As árvores robustas e acolhedoras haviam surgindo, representando a sublime resposta de Deus. Bonito, não é? Bastante poético, bastante ilustrativo, em todas as suas palavras trazidas por Neio Lúcio. Vale lembrar no primeiro momento que o autor espiritual não quis em nenhum momento abordar a ordem das coisas, como as coisas surgiram em nosso planeta. Por isso que é chamada a lenda. É a lenda da árvore. Então, longe de querer abordar cientificamente como as coisas surgiram, foi uma proposta
através de uma lenda, de um conto bastante poético que traz a todos nós importantes reflexões. O objetivo, pelo contrário, era a preocupação dos benfeitores em demonstrar a importância de tudo que Deus nos concede, especialmente representado pela natureza. Quando verificamos esse texto, a primeira impressão é a da crença em Deus, é da certeza que temos todos nós de que Deus existe. No Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, na questão 4, verificamos importante lembrança trazida pela resposta dos Espíritos. Para crer em Deus, é suficiente olhar, lançar os olhos às obras da criação. O universo existe. Ele tem, portanto, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e afirmar que o nada pode fazer alguma coisa. Então basta olhar ao nosso redor. As coisas que o homem não constrói são as obras de Deus. Então essa é uma grande certeza que já de primeira vista nos traz ao analisarmos esse texto. Outro ponto bastante importante que podemos acrescentar, de que nada existe de inútil na natureza. Tudo tem sua finalidade, tudo tem uma destinação. Essa certeza também é trazida como resposta pelos Espíritos no Livro dos Espíritos, na questão 236, item E. Então, como podemos verificar, ao final de todas as requisições das mais diversas criaturas diante de Deus, Deus disponibilizou a árvore, não por capricho, porque era algo bonito, não, porque era algo útil que poderia servir a todas as criaturas do planeta. Vejam, portanto, a sabedoria, a perfeição de Deus, que não cria nada inútil, tudo tem uma necessidade e uma utilidade. Verificamos então a providência divina, que se traduz a partir do momento que Deus cria coisas úteis e disponibiliza aos homens. Falamos aqui também de providência divina. E não é difícil lembrar sobre a nossa encarnação. Todos nós encarnamos nesse planeta para viver experiências que possam nos tornar melhores. Na convivência com todos os outros ao nosso redor, nos limites oferecidos pela materialidade das coisas, temos na nossa encarnação, portanto, a oportunidade de realizar nossa evolução moral, espiritual, principalmente no convívio com os nossos semelhantes, a nossa evolução material, porque o mundo precisa caminhar e ir melhorando e superando os seus limites, também intelectual. Vejam, portanto, a importância da encarnação. Por que estamos encarnados em nosso planeta? Que grande laboratório é esse que propicia que possamos evoluir cada vez mais em direção a Deus nosso Pai? Quando Kardec fala, ainda no Livro dos Espíritos, sobre a lei de conservação, ele traz uma pergunta, também respondida e seguida de uma forma muito assertiva pelos Espíritos. Na questão 904, Kardec assim pergunta: Deus, dando ao homem a necessidade de viver, sempre lhe forneceu os meios para isso? Então veja, ele está falando da encarnação. A partir do momento que temos essa dádiva da encarnação, quando encarnados, Deus fornece os meios para que eu continue a minha vida, que eu coloque em prática tudo aquilo que eu preciso fazer? E os Espíritos responderam, sim. E se o homem não os encontra, esses meios para sobreviver, é por falta de compreensão. Deus não podia dar ao homem a necessidade de viver sem também lhe dar os meios. Onde estaria a justiça de Deus sem dar os meios para que o homem pudesse viver? É por isso que faz a terra produzir de maneira a fornecer o necessário a todos os seus habitantes, pois somente o necessário é útil, o supérfluo jamais o é. Então aqui fica evidente pelos Espíritos a disponibilização dos meios aos homens por um intermédio das obras divinas. E é importante falar desse termo supérfluo, não é verdade? Tudo que foi concedido a nós nesse planeta, as obras que não foram criadas pelo homem, buscam dar o que precisamos, mas o homem sempre quer o supérfluo. E quando ele busca o supérfluo, ele tem a impressão que não tem o necessário, porque para ele é mais importante o algo a mais
do que aquilo que ele precisa pura e simplesmente. E quando o homem pensa dessa forma, muitas vezes ele acusa a natureza, que não soube atender às suas necessidades supérfluas, porque ele queria mais. E na verdade, quando ele acusa a natureza por algum motivo, reflete somente a sua imperícia, a sua imprevidência. Isso também encontramos no Livro dos Espíritos, na questão 705. Sem dizer da sua imperícia e imprevidência, que pode gerar problemas e transtornos na natureza, o homem muitas vezes, em busca desse supérfluo, possui a ganância de buscar riquezas. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, essa ganância não se preocupa com a natureza. E as árvores que exemplificamos, através de Neo Lúcio nesse texto, representam bastante bem as vítimas desses equilíbrios, não é verdade? Muitas vezes as árvores são vítimas da imperícia humana, da imprevidência, do egoísmo, da ganância, tão presentes em nosso planeta atualmente de provas e expiações. Então vejam que no texto traz de uma maneira bastante clara a importância das árvores, ao comentarmos sobre a importância das coisas que Deus provê a todos nós. Tão importante que os pedidos foram atendidos através das árvores, como Deus mesmo colocou. O homem chegou e pediu uma companheira no seu lar, que auxiliasse a criação dos seus filhos, que pudesse promover a disponibilização de um ar mais puro, de um ambiente climático mais equilibrado. Em seguida veio o boi, assim como a borboleta, pedindo um recanto para poder descansar. O cavalo também se sentia bastante cansado, precisando de achar um ponto de descanso. A corça pedindo que pudesse ter alguém a seu favor, em sua defesa, porque ela era muito caçada por muitas criaturas, precisaria ter um recanto ali de defesa para poder se esconder e se proteger. Os pássaros precisavam de um cantinho para poder construir seus ninhos. E o rio, então, nem se fala, precisava das árvores, que depois foram concedidas por Deus, né? Mas precisava de algo que pudesse auxiliar a conservação das suas águas. E qual foi a resposta de Deus? Foi sábia, foi justa, foi útil, foi repleta de amor. E foi uma mensagem dizendo especialmente ao homem: você é o dono do seu destino. Eu lhe concedo vários meios para que você consiga levar a termo a sua encarnação, mas você é o dono do seu destino. E foi aí que Deus, colocou à disposição da humanidade as árvores. Vejam então a benevolência de Deus para com todos nós, o seu amor infinito e incondicional. E como correspondemos a toda essa benevolência, a todo esse amor? Antes de mais nada, tomando como base o exemplo trazido no texto, que é o exemplo das árvores, precisamos no primeiro momento apresentar nossa gratidão, abençoar a natureza que nos acalenta, que nos protege, que nos traz sustento, que nos traz equilíbrio climático, como concessão de Deus em suas obras divinas em nosso planeta. Então essa é a primeira percepção de correspondência a essa benevolência do amor de Deus. É agradecer e abençoar. Lembrando, inclusive, que espíritas, que muitos de nós somos, acreditamos na reencarnação. Acreditamos que pode acontecer de, em alguma época, após o meu desencarne, eu voltar novamente a esse planeta. E que planeta eu vou encontrar se eu não respeitar as obras da criação? Vejo então que, especialmente para o espírita, respeitar o meio ambiente, a natureza, as árvores, como colocado no texto, é um respeito às obras da criação. É um dever do espírita. Por isso que temos que traduzir esse dever em ações em prol do meio ambiente, em prol da natureza. Inclusive, todo esse ambiente da natureza é importante, como já vimos, diante dessas todas as criaturas que dependem da árvore, inclusive no plano espiritual. Muitos cooperadores e amigos espirituais fazem uso desses ambientes da natureza. Verificamos na obra dos Mensageiros, por Chico, através do Espírito André Luiz,
um capítulo 41, e vejam o título do capítulo, Entre Árvores. Naquela obra, nesse capítulo, André Luiz continuava suas excursões com Aniceto, importante benfeitor que o apoiava naquele momento. E dentre essas excursões, vieram numa propriedade rural, terrena. André Luiz já verificou de imediato uma beleza, uma paz, um ar limpo. Ele já sentiu um ambiente diferenciado. E foi aí que Aniceto comentou sobre os trabalhos dos colaboradores espirituais nesses ambientes. Aniceto lembrava que o campo, a natureza, em qualquer condição, no círculo de nós encarnados, é o reservatório mais abundante e vigoroso de princípios vitais, importantes para a realização de trabalhos espirituais. Então vejam que os espíritos se apoiam nesses ambientes, porque eles têm a exata noção de que é um recurso bastante apropriado, com muita qualidade de princípios vitais. André Luiz e Aniceto verificaram que ali não existiam emanações pesadas de uma cidade grande, mas havia um vento leve, suave, com perfumes, ao contrário das grandes cidades, onde a atmosfera é mais compacta e o ar também é mais sufocante, pela densidade, inclusive mental, das grandes aglomerações humanas. Vejam então a importância que temos ter da consciência da natureza, da consciência do débito que temos com a natureza, que apoia não somente nós, seres encarnados, na condução da nossa encarnação, mas também apoia espíritos amigos que se apropriam dos recursos destinados por esses verdadeiros oásis de princípios importantes aos seus trabalhos. Então é importante termos essa consciência da importância, esse respeito pela natureza, antes de tentar explorar a natureza no sentido material ou do lucro. Então, antes de querer explorar a natureza, precisamos ter bem claro o aprendizado, aprender a respeitar a natureza, a amar a natureza, a preservar a natureza, para que não hajam riscos dos desequilíbrios que podem trazer danos indesejáveis. Danos esses que já vivemos vez ou outra em nossa atualidade, não é verdade? Então veja, é importante, antes de pensar em adquirir o lucro, algum benefício da natureza, saber amá-la e respeitá-la. E nesse sentido, nós espíritas extrapolamos a noção de que o nosso papel é agradecer, abençoar as obras divinas da criação. Vamos além. Passamos a ser cidadãos espíritas. Passamos a agir no nosso cotidiano de uma maneira diferenciada, atuando de forma correta, também buscando ser representado por pessoas que respeitem a natureza. Veja a mudança de paradigma, de pensamento, onde somos espíritas e também extrapolamos esse conceito para cidadãos espíritas. As árvores, por exemplo, não podem representar um retrocesso, não podem ser inimigas do progresso, para justificar, por exemplo, desmatamentos. Como dizer, olha, esse campo cheio de árvores, que desperdício, vamos derrubar tudo e vamos fazer alguma outra coisa aqui no seu lugar. Precisamos respeitar a natureza. Kardec também lembra, no Livro dos Espíritos, quando fala sobre a lei de reprodução, algo que cabe aqui também, nessa nossa conversa, nessa nossa reflexão. Os Espíritos assim informam. Tudo que entrava a marcha da natureza é contrário à lei geral. Está na questão 693. Vejam então a importância do respeito, da busca das ações equilibradas entre o homem e a natureza, para que esses desequilíbrios que podem chegar a todo instante, nos mais diversos setores da nossa vida, não nos atinjam, como resultado desse desrespeito à natureza. Verificamos que às vezes o homem desmata para colocar ali uma pastagem, uma plantação. Mal sabe ele que ao desmatar influencia no clima, pode interferir nas chuvas, pode causar uma seca em outro canto do país, do planeta. Então é importante realizar essas alterações de maneira responsável, cientificamente entendida.
para evitar as reações que virão com certeza como resultado de ações impensadas, que só visam o lucro, que só visam a ganância. Precisamos também, diante disso tudo, tomar ações, mas não culpar os outros. Muitas vezes também culpamos aqueles que ainda não têm a noção exata do respeito à natureza. É importante que aprendamos a respeitar, até porque somos todos espíritos em evolução. Primeiro ponto. Outro ponto, todos somos mais ou menos imperfeitos. Em algo eu posso ser mais perfeito que alguém, em outras coisas eu sou mais imperfeito. Estamos a caminho da nossa evolução. Encarnamos em uma nova realidade, em um novo local, sempre para progredir, com relação com várias pessoas, sempre visando progredir, cumprir um planejamento que realizamos geralmente antes de voltarmos a esse planeta. E muitas vezes esquecemos dos nossos propósitos. Mesmo aqueles que vêm com alguma missão, pode acontecer de esquecer muitos dos seus propósitos combinados antes de encarnar. Se dizer dos constantes interesses materiais que são nossos ofensores durante toda a nossa vida, que podem nos iludir e também fazer com que nos afastemos daquilo que antes havíamos programado. Vejam, tudo isso que eu falei acontece com a gente. Pode acontecer também com aqueles que têm a missão de levar adiante trabalhos relacionados às árvores, à natureza. Então, assim como nós, assim como Jesus nos lembra, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, devemos agir dessa forma também. Até porque somos todos espíritos em evolução. E diante dessa questão, como agir? Diante desses casos, né, desses representantes, dessas pessoas que porventura ainda não têm esse entendimento amplo das obras divinas, da importância da natureza, das árvores. Antes de mais nada, é perdoar. Jesus sempre falava, antes de fazer sua oração, perdoe. Se você tiver algo contra alguém, antes pratique o perdão e depois realize sua oração. E aqui a receita, se é que podemos dizer assim, segue a mesma noção. Primeiro, perdoar. Segundo, praticar a oração, a vibração, solicitando sempre amparo espiritual para aquela pessoa, para que ela possa substituir os sentimentos de agressão e de desrespeito da natureza, que ela possa diminuir seu sentimento de ganância, pelo reconhecimento da importância fundamental da natureza, das árvores, como indicado no texto. Perdoando e orando, mas também continuar agindo. É nosso papel continuar nossas ações, mudando nossas atitudes diariamente em respeito à natureza, em respeito às árvores, ensinando as novas gerações, pelo exemplo, a valorizarem as obras divinas, as obras da criação, tudo que Deus colocou a nosso dispor. Veja então, perdoando, orando e agindo, para mudar essa situação, para mudar esse modelo mental, para que o respeito à natureza sempre prevaleça. Até porque precisamos respeitar a natureza, preservar a natureza como meio da nossa própria sobrevivência. Como já dito anteriormente, eu vou reencarnar no mundo, eu quero reencarnar num mundo melhor. Por isso é importante buscar evitar desmatamentos, falando especificamente das árvores trazidas nesse exemplo. Contribui sempre que possível na arborização, no reflorestamento. Prevenir contra destruições em favor do esbanjamento de riquezas, da terra em explorações abusivas. Quantas vezes não vemos florestas serem dizimadas porque ali encontraram ouro? Por conta do ouro, foram-se as árvores, foi-se a floresta, foi todo o ecossistema embora. E as suas consequências, pelo país, pelo mundo, virão, sem dúvida alguma. Então precisamos nos esforçar pela nossa própria sobrevivência, como espíritas que somos, reconhecedores de que Deus constrói as coisas a nosso favor. Vivemos em um mundo de provas e expiações, é verdade. Mas não podemos ser omissos e coniventes com essas coisas. Até porque, assim como vivemos num mundo de provas e expiações, vivemos um momento de transição. Este mundo será um mundo de regeneração, melhorando cada vez mais passo a passo.
Então precisamos construir esse caminho, principalmente nós espíritas, construir um caminho bastante sólido para que esse mundo de regeneração chegue o quanto antes e de uma forma definitiva. Vejam então a importância. Não podemos simplesmente achar, vivemos num mundo de provas e expiações, e assim mesmo vamos deixar acontecer. Não podemos ser omissos. Precisamos ser agradecidos a Deus e às suas obras. Por isso precisamos agir. Precisamos construir esse caminho para o mundo de regeneração. Emmanuel, na obra O Consolador, traz um importante texto, que ele fala o seguinte, vou dar uma lidinha rápida aqui. A natureza é sempre o livro divino, onde as mãos de Deus escrevem a história de sua sabedoria. Livro da vida, que constitui a escola de progresso espiritual do homem, evolvendo constantemente com o esforço e a dedicação de seus discípulos. Vejam então que essa disposição de Deus, através das suas obras, especialmente a natureza e as árvores, representa uma escola de progresso espiritual do homem também. Está tudo muito ligado, faz parte do nosso objetivo de vida, faz parte do nosso progresso, faz parte do resultado da nossa encarnação. Então vejam a importância que temos de sempre agir cada vez melhor e na construção de um mundo melhor. Por essa lenda que acabamos de estudar, cheia de poesia, lembrando muito também as parábolas de Jesus, não podemos esquecer que Jesus em suas parábolas e durante toda a sua vida sempre esteve em contato constante com a natureza, sempre próximo ao mar, sempre em algum monte, usando exemplos em suas parábolas, para ficarmos restritos somente às árvores que foram o objeto dessa lenda. Jesus falou sobre a figueira, falou sobre o grão de mostarda que vira uma árvore gigantesca, falou da árvore e dos seus frutos. Então essa lenda trazida por Neio Lúcio também traz essa leveza, essa proposta cristã que Jesus trazia de forma tão amorosa através da sua parábola, representando também a vida simples do povo da sua época. E esse algo pedido no texto, Deus destinou que fossem o quê? Fossem as árvores, tão simples e valiosas. Todas as requisições que chegaram até ele, ao final Deus doou às árvores, à espécie humana e todas as criaturas presentes em nosso planeta. E o que fizeram todas essas criaturas que receberam essa dádiva, a dádiva das árvores do nosso planeta? Todas essas criaturas, o boi, a corça, o cavalo, a borboleta, o passarinho, os rios, vivem e continuarão a viver. É claro que se o homem permitir, numa perfeita sintonia com esse novo auxílio concedido por Deus à época, aproveitando e contribuindo para o equilíbrio na natureza. Todas essas criaturas que fizeram seus pedidos a Deus, de certa forma, contribuem com o Criador, sustentando as suas leis, a lei do equilíbrio, a lei da vida, a lei da conservação. Por isso são considerados co-criadores de Deus. Por que não? Então precisamos ter a real dimensão da importância da natureza, que todas as criaturas em sua simplicidade se devotam e proporcionam equilíbrio. E nós humanos, o que faremos? Seremos também co-criadores do Pai? Seremos também contribuintes no equilíbrio da natureza? Depende única e exclusivamente da nossa progressão espiritual, intelectual e de colocar em prática os aprendizados de Jesus em nossas vidas, respeitando dessa forma e protegendo a natureza, protegendo as nossas árvores, como bem colocado no texto. Era essa a reflexão que eu queria trazer a todos vocês, pedindo que possamos pensar a respeito, imaginar a importância da natureza, das árvores na nossa vida, para que possamos construir um mundo ainda melhor, para nós, para nossos filhos, para nós mesmos quando reencarnarmos. Todos ganham com isso. O planeta evolui, até o dia que a lei do amor será constante em nossas vidas e seremos muito mais felizes do que somos hoje. Agradeço a atenção de todos vocês, agradeço a Deus, nosso Pai, mais uma vez por essa oportunidade, a Jesus também por todo o seu ensinamento que é colocado em seu Evangelho, pedindo que Deus proteja todos nós com muita saúde, com muito amor, com muita paz. E até uma próxima, se Jesus assim permitir.
Obrigado a todos, que assim seja, graças a Deus.